Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 5 de janeiro. Estamos celebrando hoje a solenidade da Epifania do Senhor, cujo evangelho é o de Mateus 2, 1 a 12, dado que nós estamos este ano dedicado ao evangelista Mateus, também chamado o Ano A. E dentro, claro, deste tempo do Natal, essa solenidade da Epifania do Senhor é como se fosse o coroar, propriamente, desse tempo natalino. E Jesus que se apresenta no seu mistério da encarnação como a luz mesmo de Deus que vem iluminar todos os povos deste mundo. E a Igreja celebra neste dia da Epifania do Senhor, que significa a manifestação de Deus em Jesus como luz e guia e Senhor de todo o universo, para expressar também que com a sua diversidade de raças, culturas e crenças, este evangelho, este menino que nasce, assumindo a condição humana exceto o pecado, veio para todos os povos. Por isso, hoje nós vamos ver que a missão de Jesus é uma missão universal, ao ser contemplado por esses 3 reis magos. Ou seja, é uma missão que não se restringe aos judeus ou ao antigo povo de Deus, mas esse menino veio, portanto, não somente restabelecer o trono de Davi, mas selar uma aliança com todos os povos, línguas, raças, nações. Ou seja, o povo de Deus agora são todos aqueles que caminham até Jesus e também o reconhecem na sua realeza e ao mesmo tempo na sua divindade. Não basta sublinhar a realeza, mas é importante destacar a divindade. Esse é um Deus que também é rei, o rei dos judeus, é o Filho de Deus, portanto, que assume a nossa condição humana. Jesus, então, ele é o verdadeiro rei dos judeus. E por isso ele nasce de maneira muito humilde para seguir a lógica de Deus. Ele não nasce numa capital, como Jerusalém, mas ele nasce na pequena Belém, que é a cidade também do rei pastor, o rei Davi. E aí nós temos uma semelhança entre Davi e o próprio Jesus, o nascimento de Jesus, onde em Jesus Deus vai realizar todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Então toda a profecia que nós lemos, sobretudo de Isaías, durante o tempo do Advento, nós encontramos uma concretização, sobretudo na solenidade deste dia. E se nós pararmos para analisarmos a liturgia da palavra desta celebração, observaremos que ela possui uma riqueza extraordinária, porque ela apresenta um elemento ou um ponto de unidade ou de convergência para todos os povos da terra. Esse é o intuito de toda a liturgia da palavra desta solenidade. Ou seja, quem é esse ponto de unidade? É exatamente Jesus Cristo. Ele é o caminho. E podemos perguntar, por onde caminha hoje a humanidade? E qual é o seu destino final? Então, o caminhar dos reis magos em direção a Belém, quando vão encontrar Maria, José e o menino, expressa um pouco também desse movimento da humanidade que está à procura de um elemento, de um ponto de unidade, um ponto convergente, e ao mesmo tempo a própria existência humana que está à procura. Né? Santo Agostinho e tantos outros padres, Santo Anselmo, expressaram muito essa procura, essa busca do homem para aquilo que dá consistência e sentido à própria existência mesmo. Então, na verdade, esse ponto de unidade é a glória do Senhor, que volta então a brilhar em Jerusalém, mas não somente para os israelitas, mas para todos os povos pagãos, que são atraídos pelas luzes, né, que vão resplandecer no Monte Sião. Então, no Evangelho de hoje, é o menino Jesus recém-nascido, que por meio da estrela atrai os magos do Oriente para adorá-lo e homenageá-lo. Então aí está, né, um traço muito forte, muito marcante na liturgia da palavra. O Natal é a festa da luz. Esse é o sentido, portanto, que tem a luz, né, nós iluminarmos as nossas casas, as nossas cidades, exatamente os nossos logradouros, por conta, sem dúvida alguma, do sentido que tem a luz para nós. Né? Então aí são os primeiros adoradores, os reis magos, que representam, assim podemos dizer, simbolicamente, todas as nações da terra que vão se reverenciar diante desse mistério da encarnação, esse grande presente, essa grande luz que Deus concede a todos nós.
Então celebramos, portanto, aí a manifestação de Deus ao mundo, como sendo luz que ilumina todos os povos, todas as pessoas, todas as culturas, todas as raças, sem distinção, juntamente assim com essa fraternidade universal gerada por essa luz que é Jesus. E é ele a luz que brilha para o mundo. Mas ao contrário das expectativas messiânicas do Antigo Testamento, o brilho desta luz resplandece, né, naquilo que é simples e parece, portanto, muitas vezes até insignificante, como parecia ser aquele menino recém-nascido em Belém. E tu, Belém de Judá, né, não serás a menor dentre as cidades da face da terra, mas pelo contrário será a maior, porque de ti sairá o Salvador. Então por isso nós falamos que com a liturgia de hoje nós observamos, né, uma concretude, uma realização de todas as promessas que Deus fizera ao seu povo. Então queremos destacar que Jesus é a luz, né, a luz de Deus, que ganha esse alcance universal e o seu brilho chega a todos os povos indistintamente. Então, um traço interessante é que em Belém os magos vão contemplar esse recém-nascido e, ao mesmo tempo, eles vão se prostrar para adorá-lo. Então, o gesto de se prostrar, o gesto de se ajoelhar, de fazer uma vênia, uma reverência, significa não simplesmente reconhecer a realeza de alguém, mas, sobretudo, a divindade. Jesus não é simplesmente um rei, ele é o rei, filho de Deus, que assume a condição humana. Então, essa atitude mostra que, finalmente, vamos ter, assim, essas profecias realizadas e que toda a humanidade, né, caminhando em direção a essa luz, vai encontrar o sentido do seu viver, da sua história, como todos os homens encontram o sentido da sua vida. Portanto, nós temos que nos esvaziar de nossos conceitos, né, para nós nos preenchermos daquilo que faz parte da lógica de Deus. Por isso é muito significativo também o gesto de dar o presente ao outro rei, reconhecendo em Jesus, como eu falei, a realeza e a divindade. Temos aí, portanto, os presentes dos reis magos, que é o ouro, o incenso e a mirra. Então, esses presentes são, assim por dizer, uma síntese, né, daquilo que Jesus representa, ou seja, da própria identidade e a natureza de Jesus, mostrando a realeza, a divindade e, ao mesmo tempo, a condição humana, que é uma condição, portanto, finita, uma condição que se direciona também à morte, porque Jesus foi solidário conosco, né, em tudo, exceto no pecado, mas até no próprio ato da morte, ele mostra essa solidariedade, essa comunhão conosco, para nos resgatar desta mesma morte. Então os magos, eles se colocam a serviço do novo rei, que é Jesus, e apresentam para Jesus, então, o que eles têm de melhor. Assim, para Deus nós damos o melhor, né? O ouro que simboliza, então, a realeza, o incenso que simboliza a divindade e a mirra que vai lembrar a paixão de Jesus. Conhecendo, portanto, Jesus como seu rei, seu Deus e seu redentor, é que os magos, então, retornam para outro caminho. Interessante observar, ao término, né, desse evangelho, sabendo das intenções de Herodes, eles são conduzidos por um outro caminho, que não é o caminho que leva à morte, mas o caminho que leva à vida. Por isso o texto termina com essa afirmação de muita relevância para toda a comunidade cristã, para todos nós e para todas as pessoas, todos os tempos que nós estamos vivendo, todos os lugares, todas as ocasiões, nos recordar esse episódio, né? Os magos retornaram seguindo outro caminho, como observamos no versículo 12. Então isso tem um sentido para nós, mostrando que Jesus é o caminho, ele é a luz, ele é a paz, ele é a salvação. Então, para nós, é importante vivermos essa nova relação com Deus. E é necessário desviar-se das antigas rotas, né, ou do velho caminho, para nós entrarmos nesse caminho de Deus, que é o caminho que leva à vida, o caminho que leva à verdade. Então, quem faz uma experiência autêntica com Deus, segue esse novo caminho. Então, cada palavra do Evangelho de hoje, o evangelista Mateus, tem um significado muito forte para cada um de nós. Então, seguir por esse caminho, encontrar Jesus, seguir pelo novo caminho, expressa a experiência autêntica com Deus e, ao mesmo tempo, o envolvimento, né, de Deus com o próprio ser humano. E essa experiência autêntica com Deus que devemos fazer deve gerar uma mudança de vida, um caminho que deve ser percorrido, que não é o nosso projeto, não devemos antepor a nossa vontade
ou impor o nosso caminho a Deus, né? Mas é Ele mesmo que indica qual o caminho. Senhor, para onde vamos? Não sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, para concluir, a beleza dessa solenidade de hoje, quem se deixa iluminar por Ele, por Jesus, o mistério, o Verbo encarnado, Deus que arma a sua tenda entre nós, Ele também se torna luz na vida do próximo. Natal é a festa da luz, nós coroamos, então, esse tempo do Natal com essa solenidade da Epifania. Então, que esse mesmo presépio que nós contemplamos, do qual foi muito valorizado nesse tempo agora que estamos vivendo, no Advento Natal, pela carta do próprio Papa, né, mostrando a beleza do presépio, explicando cada imagem do presépio, inclusive a própria imagem dos três reis magos, cujo dia nós hoje recordamos, é para mostrar que nós vamos lá contemplar a luz de Deus. E com o nosso rosto fulgurante desta luz, possamos ser sal da terra e luz do mundo, e deixar também transparecer através de nossa vida essa luz que é Cristo Jesus, essa luz que deve atingir também todos os homens que estão afastados e, sobretudo, aqueles que jazem nas trevas, que ainda não contemplaram e não reconheceram Jesus como Rei e o Messias enviado da parte do Pai, e não reconheceram ainda a sua divindade. Tenham todos, então, um feliz e abençoado tempo ainda do Natal oportuno, e que todos possam celebrar com dignidade essa solenidade da Epifania, renovando a luz do batismo, que é a nossa configuração com Cristo, que deve atingir todos os homens sem discriminação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem Imaculada e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.